Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, celebramos os 507 anos desde que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele fez isso por não concordar com a venda de indulgências pela igreja, uma prática que ele considerava abusiva e contrária ao verdadeiro evangelho. Lutero queria mostrar assim que a salvação era uma dádiva gratuita de Deus, recebida por meio da fé e não algo que possa ser comprado. O livro de Gálatas foi fundamental para a vida de Lutero. Ao estudar este livro, encontrou a importância da justificação pela fé, ao afirmar que nós somos declarados justos diante de Cristo unicamente e exclusivamente por meio da fé em Jesus, sem depender de qualquer tipo de méritos ou qualquer tipo de obras da nossa parte. Encontrou na sua vida, então, segurança espiritual nesta doutrina essencial. Então, o título da mensagem de hoje é Seguros, e é no âmbito da Reforma, e nós estamos a olhar para o livro de Gálatas, porque estamos também a celebrar os 507 anos da Reforma protestante, e foi o livro essencial na vida de Lutero. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 3, versículo 15 até ao versículo 25. Nesta carta nós vemos então Paulo enfrentar uma forte oposição na igreja, vinda de falsos mestres que afirmavam que para alguém ser salvo precisava de Jesus e precisava também de obedecer às leis judaicas. Ao defenderem esta ideia, estavam a insinuar que o sacrifício de Jesus não era suficiente, então nós tínhamos que fazer a nossa parte, as obras. Esta heresia distorcia tudo o que Paulo lhes tinha ensinado, desde o início. Por isso, ao longo de toda a carta aos Gálatas, Paulo faz uma forte defesa da doutrina da justificação pela fé, explicando que ninguém pode ser declarado inocente, embora sendo culpado, sem ter fé em Jesus. Ou seja, não há outra forma pela qual nós possamos ser salvos senão pela fé em Jesus Cristo. Nos versículos que iremos ver hoje, Paulo mostra-nos a segurança que nós podemos ter na promessa que Deus fez a Abraão, a qual não foi anulada pela lei dada a Moisés. Ele foi incisivo porque os falsos mestres argumentavam que Deus, ao dar a lei ao seu povo, estaria a introduzir uma mudança, talvez até um método melhor para a salvação do povo. E Paulo vem contrariar isso. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que estamos seguros nas promessas de Deus. Vamos ver então o versículo 15 até o versículo 18. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança, aqui é a ideia do testamento, seja meramente humana, uma vez ratificada ou validada, ninguém a revoga, ninguém a anula ou lhe acrescenta, que é a ideia de introdução de algo novo, alguma coisa. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então o apóstolo Paulo foi bastante firme nesta carta dirigida às igrejas que estavam na Galácia. Depois de começar com palavras muito duras, chega inclusive a chamá-los de tolos, insensatos. Neste versículo nós vemos a referir-se a eles como irmãos, companheiros de fé. Isto é amor. Porque o amor leva-nos a dizer não o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que as pessoas precisam de ouvir. E os Gálatas precisavam de ser confrontados com a verdade do Evangelho. Este aspecto é importante para nós.
porque nunca devemos perder a capacidade de chamar as pessoas que estão ao nosso lado na igreja de irmãos, pois ao fazê-lo mostramos que nós não estamos a considerar superiores os outros e que gostaríamos também de ser tratados da mesma forma. Ou seja, nós chamamos de irmãos e temos uma atitude de irmãos para mostrar que somos todos iguais e não somos superiores a ninguém. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de dizer eu sou o pastor Jonatas. Não, eu sou o Jonatas e sou pastor da Igreja Batista da Graça, porque essa é a minha função, não é a minha autoridade ou minha, seja o que for, para mostrar que sou superior a todos os outros. Não, o meu nome é Jonatas. Por isso eu não me importo se as pessoas me chamam pastor Jonatas ou Jonatas, porque as pessoas sabem que eu sou pastor, essa é a minha função. Então, irmãos, não podemos perder a capacidade de chamar irmãos com quem até às vezes podemos discordar. Nestes versículos, vemos Paulo também a defender a promessa feita a Abraão, usando uma ilustração familiar, conhecida pelo povo. Esta abordagem que Paulo faz lembrar Jesus, o qual falava por parábolas para que as pessoas entendessem a verdade. Os falsos mestres estavam praticamente a anular a promessa em favor da lei. Paulo esclarece que a promessa dada por Deus a Abraão é como um testamento. Ou seja, uma vez validado, ninguém pode acrescentar ou retirar nada. Quando alguém faz um testamento, não pode, depois de ser validado, ratificado, alterar, seja o que for, principalmente quando uma das partes morre. Então, o testamento não é um contrato com condições baseadas no desempenho de alguém. Ou seja, eu faço um contrato, um testamento, não sei o que é que eu tenho para deixar, mas pronto, imaginemos que eu faço um testamento e deixo as coisas aos meus filhos. Eu não posso, quando morrer, alguém dizer que vai acrescentar uma linha. Não, se eles se portarem bem. Não tem nada a ver com isso. O testamento é uma promessa de doação, não é uma negociação. Então, qual era a promessa de Deus? Qual era a recompensa? Gênesis 13:15, que depois é repetida no capítulo 17, versículo 8, capítulo 24, versículo 17. Porque toda esta terra que vês hei de te dar a ti e à tua descendência para sempre. Então Deus prometeu a todas as nações, através da linhagem de Abraão, a salvação por meio do seu descendente, que era quem? Jesus Cristo. Fica claro que a promessa feita a Abraão era de salvação por meio de Jesus, pois aqueles que estão em Jesus serão abençoados, serão salvos. Todas as promessas dadas no Antigo Testamento apontavam para o Messias, Jesus. Poderemos pensar, mas eu não sou judeu. Eu não sou da linhagem de Abraão. Então como é que eu posso ser salvo? Gálatas 3:29, vemos a resposta. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se nós estamos em Jesus, nós somos da linhagem espiritual de Abraão. A igreja é, por isso, o Israel espiritual de Deus. Eu vejo, às vezes, as pessoas mais preocupadas com Israel do que propriamente preocupadas com o Israel espiritual, que é a igreja. A linhagem judaica nada vale sem a fé em Jesus. Se estamos em Jesus, pela fé naquilo que Ele fez por nós na cruz, a promessa dada por Deus a Abraão pertence-nos. Deus é fiel, nós cantámos isso, Deus é fiel em manter a sua promessa. O acordo foi feito, o acordo foi estabelecido e ninguém pode alterar isso. A promessa de Abraão está então em vigor, pois todos os que estão em Jesus serão abençoados por Ele e um dia estaremos então na Nova Jerusalém. Para que não houvesse dúvidas nas igrejas da Galácia, Paulo foi incisivo ao mostrar que a lei dada por Deus a Moisés foi dada quantos anos depois? Vejam nesses versículos da promessa. 430 anos depois. E em nada pode alterar essa promessa, pois um testamento, conforme vimos, ele não pode ser alterado depois de entrar em vigor. Vemos assim que Deus salvou o seu povo antes de ter dado a lei, o que mostra que ninguém é salvo por meio das obras, por meio da obediência, pois se assim fosse, ninguém teria sido salvo
antes da lei. Ou seja, naqueles 430 anos, se a lei fosse a razão da salvação, ninguém teria sido salvo. Isto tinha chegado então tarde demais. É reconfortante sabermos que se a salvação dependesse do nosso desempenho espiritual, seria impossível nós sermos salvos. A salvação não é um salário, mas uma dádiva que nós nunca iremos merecer, recebida como herança e não por mérito. Na economia da salvação não há espaço para negociações. É sempre por meio da graça. É verdade que é tentador olharmos para o nosso desempenho e pensarmos: Deus irá abençoar-me por tudo o que eu fiz. Deus dará a sua bênção. Olha lá o que eu fiz, o que eu ajudei, as igrejas que eu ajudo, a forma como eu cuido da minha esposa, dos meus filhos. Deus vai abençoar a minha vida. E depois vem um problema de doença, um problema de saúde. E depois eu não sei lidar com estes problemas porque afinal eu cumpri todas as regras e isto acontece na minha vida. Por outro lado, às vezes nós pensamos: eu sou melhor do que os outros porque eu faço tudo o que os outros não fazem. Eu cumpro tudo. Logo, eu posso tratar a Cristina de uma forma rude, porque eu sou melhor do que a Cristina. Ou pela negativa, nós poderíamos pensar: será que Deus ainda me ama, depois de eu me ter espalhado completamente na minha vida? Pensa no pior pecado que tu já fizeste. Naquelas vezes até que tens vergonha de partilhar, de dizer, de contar o que fizeste. Será que Deus ainda me ama depois de ter feito isso? Com certeza que sim. Porque é graça, não é merecimento. Não há nada melhor do que descansarmos a nossa vida na graça de Deus. Sabemos então que estamos seguros na promessa de Deus e que nada, nem ninguém pode alterar essa verdade. Quem descansa na graça não tem o peso de merecer o amor de Deus. Quantas vezes nós sentimos esse peso de tentar merecer o amor de Deus? Nunca vamos conseguir. Sentes algum peso na tua vida espiritual? Sentes segurança na tua vida? Ou ainda há muita instabilidade espiritual na tua vida sobre o amor de Deus por ti? Eu não sei se Deus ainda me ama, porque se Deus me amasse, estes problemas não aconteciam na minha vida. Se Deus me amasse, eu não teria o desemprego, eu não teria um problema de doença, eu não teria o meu carro avariado, eu não teria contas por pagar. Se Deus me amasse, eu não... Estamos a olhar para o lado errado. Como também tens tratado os outros? Com a mesma graça que recebeste de Deus, que é uma graça imerecida? Ou lidamos com os outros mediante o seu desempenho? Ok, deixa cá ver, o Daniel cuidou bem de mim, eu vou tratar bem do Daniel. O Daniel está a ser também rude, eu vou tratar com a mesma moeda, até para ele perceber o mal que me fez. Como temos tratado as outras pessoas? Então, se estamos seguros pela promessa de Deus a Abraão e se a lei dada a Moisés não altera de forma alguma os seus termos, qual é a finalidade da lei? Por que é que foi dada a lei 430 anos depois? Então vimos até agora que estamos seguros na promessa de Deus. Em segundo lugar, vamos ver que estamos seguros na finalidade da lei. Vamos ler o versículo 19 até o versículo 22. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, desobediência, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, conforme vimos, a lei foi dada 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. E nada nela podia alterar os termos dessa aliança, desse testamento. Então, qual a razão de Deus ter dado a lei? Se a lei não podia salvar, qual a razão de Deus ter dado a lei? Romanos 3:20.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, Paulo, nestes 2 versículos, explica a lei. E dá 3 razões pelas quais a lei existe. Em primeiro lugar, para mostrar a pecaminosidade do homem. Todos nós falhamos. Então a lei revela o quão pecadores somos. Como é que eu sei se uma coisa é pecado ou não? Pela lei. A lei mostra que somos todos pecadores. Em segundo lugar, mostra também a nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos, por não conseguirmos ser perfeitos. Então, se mostra e expõe o nosso pecado, em segundo lugar, ela diz, sim, como és pecador, és incapaz de te salvar, porque para alguém ser salvo é preciso ser perfeito. Então, a lei mostra a nossa imperfeição. Em terceiro lugar, e em consequência de mostrar a nossa imperfeição, ela aponta à necessidade de um Salvador. Então, se tivermos um problema sério de saúde, e nós temos aqui alguns profissionais de saúde, e agora deixa-me dar em jeito de nota de rodapé, agradecemos a Deus pela bênção da Ana Serrão, do seu exame estar tudo bem, e louvamos ao Senhor por isso. Deus ouviu, Ele ouve sempre as nossas orações e cuidou, e louvamos ao Senhor por isso. Voltando ao sermão, se tivermos um problema sério de saúde, uma ressonância magnética pode revelar a doença que nós temos, mas não nos vai dar a cura. Assim é a lei. Ela revela o problema, mas ela não é a cura. Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, chegou a esta conclusão. A verdadeira função e a principal e o correto uso da lei é revelar ao homem o seu pecado, a sua cegueira, miséria, iniquidade, ignorância, ódio e desprezo de Deus, morte, inferno e juízo e a muita merecida ira de Deus. Esta é a grande verdade que os falsos mestres não compreenderam. A lei não foi dada para remover o pecado das nossas vidas, mas para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos incapazes de nos salvarmos e que precisamos de um Salvador. A lei, ao expor o nosso pecado, ou nos afasta de Deus, por causa da vida que temos e não queremos abandonar, ou nos aproxima por reconhecermos que só Jesus nos pode salvar. Ou seja, ao ter conhecimento da lei, ao ter conhecimento daquilo que é pecado ou não, eu posso dizer assim, não, eu quero viver a vida à minha maneira. Isso é coisas da igreja, isso é coisas da Bíblia, eu não quero saber, nós precisamos de atualizar a Bíblia. Aquilo era para aqueles tempos, não é para os dias de hoje, está tudo desatualizado. Tal. Ou nos afasta, ou então nós percebemos, de facto, eu sou um pecador miserável. Mas Deus, mesmo assim, Ele ama-me. Mesmo assim, Ele deu a vida do seu Filho Jesus para salvar pessoas como eu, que não se conseguem salvar a si mesmas. Então, será que o conhecimento da lei te tem aproximado ou tem-te afastado de Jesus? Lembremos-nos que não há pecado que a graça de Deus não possa alcançar. Às vezes nós temos pecados nas igrejas que achamos que isto não pode ser cometido por um crente e ficamos chocados. Às vezes ficamos chocados com o pecado dos outros apenas para esconder o nosso pecado. Outras vezes ficamos chocados com o pecado dos outros porque achamos que não éramos capazes de o fazer e somos capazes de fazer. Até pior. Então não há pecado que a graça de Deus não alcance. Precisamos ter fé em Jesus e saber que Ele pagou o preço dos nossos pecados. Não para viver como nós queremos, mas para vivermos para a glória de Deus. Encontrar satisfação em Deus e não mais no pecado. E no dia final, no juízo final, quando o justo juiz olhar para nós, ele não vai ver os nossos pecados, mas vai ver a imagem de Jesus refletida nas nossas vidas. E Jesus dirá o seguinte, Ele é meu. Eu comprei, eu paguei o preço. Eu dei o meu sangue. Eu vivi a vida perfeita no seu lugar. E o próprio Jesus irá dizer-nos, seja bem-vindo na casa do Pai.
Foi esta a conclusão do salmista no Salmo 130, versículo 3. Se o Senhor levasse em conta os nossos pecados, ou seja, se o Senhor só olhasse para os nossos pecados, quem é que iria escapar à condenação do Senhor? Ninguém. Pensa então na pior coisa que fizeste na tua vida. Sentes o peso ou sentes o perdão? Se confessares os teus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Então não deixes que o pecado te perturbe mais. Se fomos perdoados, está pago o preço. Por isso também não atiremos o pecado aos outros quando eles se arrependem. Quer às vezes seja o nosso marido ou a nossa esposa que nos pede perdão e nós, passado uma semana, ainda estamos embufados com aquilo que nos fez. Deus não fica embufado com ninguém. Quando Deus perdoa e não fica... Não, agora tenho que mostrar que estou chateado contigo e não sei o quê. Não, eu acho que os meus filhos às vezes sabem desse truque, não é? Fazem uma asneira qualquer, eu estou assim chateado, eles pedem-me perdão. Eu tenho que mudar na hora. Não é, Raquel? Perdão é isso. E eu louvo ao Senhor pelo seu perdão. Porque Ele não me atira à cara aquilo que eu fiz no passado. Mas o diabo, quando me quer derrubar, ele tira-me à cara o que eu fiz no passado para dizer: tu não és ninguém e estás aí nesse púlpito a pregar. E de facto eu não sou alguém. Mas Jesus em mim, Jesus através de mim, Ele pode se manifestar. Então o Evangelho é o único que pode garantir estabilidade espiritual na tua vida. Pensar em Jesus é a forma de nós conseguirmos lidar com os nossos traumas até do passado. Se estiveres à espera que isso venha de ti mesmo, da tua até autoestima, vamos estar sempre a depender de injeções morais ou da validação das pessoas para nós seguirmos em frente. Se tens fé em Jesus e te arrependeste dos teus pecados, deves saber que o julgamento das tuas ações já aconteceu e Jesus assumiu toda a culpa. Está na hora de seres livre. Ao não passares mais no tribunal da opinião dos outros, para viveres então como um salvo e não mais como um condenado à espera de libertação. E o que eu vejo é que às vezes os cristãos dizem que são livres, mas vivem como condenados. Dizem que nós em Jesus temos libertação, mas vivem como se houvesse condenação. Nós somos felizes em Jesus. Não pelo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus fez. Em que o nosso passado, ele foi pago por um preço, não um preço qualquer, mas com a vida de Jesus. Sentes-te aprisionado? Ou sentes que já foste libertado? Não temas a lei. A sua finalidade é mostrar-te como precisas de um Salvador. E depois, como deves viver para revelar quem Deus é. A lei foi-nos dada para mostrar a gravidade do pecado e a nossa incapacidade de viver em santidade por esforço próprio. Então nunca poderia ser Jesus mais o que eu faço, porque o que eu faço, como diz no Antigo Testamento, não passa de trapos de imundície. Então não tem capacidade alguma para contribuir para a minha salvação. Então é só Jesus. A lei não foi concebida para salvar-nos, mas para conduzir-nos a algo maior. A fé em Jesus. É por isso que, ao compreendermos a finalidade da lei, somos levados a descansar na fé. Pois só em Jesus encontramos segurança plena e libertação definitiva da condenação da lei. Ele é o Salvador, que nos permite viver seguros pela graça e não pelas obras. E como é bom nós sabemos que estamos seguros, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Jesus. Que às vezes nós pensamos isso, ok, sou salvo por meio da fé em Jesus, mas eu permaneço salvo mediante as minhas obras. Não. Sempre graça, do início até ao fim. Sempre Jesus. É verdade que nós vamos encontrar no versículo 23 ao versículo 25. Então vimos que somos seguros na promessa de Deus, seguros na finalidade da lei. Em terceiro lugar, seguros pela fé em Jesus. Vamos ler então o versículo 23 ao 25. Mas antes que viesse a fé,
estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, nestes versículos, podemos perceber que sem fé, as pessoas estão escravizadas ao pecado. Isto significa que não conseguem libertar-se da culpa pelos seus pecados, não conseguem deixar de pecar porque o pecado é a sua vivência. E não conseguem viver então uma vida que agrada a Deus. Um pecador restaurado e salvo por Deus, ele sabe que pode pecar e ao pecarmos, nós vamos ser incomodados pelo Espírito Santo. Hebreus 11:6. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Conforme vimos, a lei serve para expor o nosso pecado e também, vemos agora, que serviu como um aio que nos levou a Jesus, conforme Gálatas 3:24. O que significam estas palavras? Aio. Então o aio era aquele que guiava, levava as crianças até atingirem a maturidade, ou seja, protegia-as, mostrava o que era certo e o que era errado, até uma determinada idade, para elas depois seguirem com a sua vida. E nesse aspecto, a lei foi-nos dada para levar-nos até Cristo, onde encontramos então a verdadeira liberdade e segurança nas nossas vidas. Deste modo, a lei não nos salva, mas vai nos guiar até a um Salvador, Jesus, para que, pela fé, possamos viver como filhos de Deus. Se tivermos dúvidas, devemos perguntar a nós próprios: acredito em Jesus? Amo a Jesus? Amo até onde? Até quando? Até quando não implica nada de deixar o meu eu? É fácil amar a Jesus no sentido de estarmos aqui a cantar, é bom louvarmos ao Senhor, mas quando mexe com o nosso eu, quando temos que deixar o nosso eu para que o eu de Cristo viva em nós, aí é que é difícil. Aí é que complica a coisa. Amo a Jesus nesses momentos? Quero honrar a Jesus? Se a resposta for sim, descansemos nas palavras de Jesus em João 10, versículo 27 a versículo 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as irá arrebatar da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém e da mão do Pai ninguém me pode arrebatar. Como é bom saber que quando estamos na mão do Pai, nada nem ninguém nos irá tirar. Nem Deus irá deixar que nós saltemos. Um dia alguém me disse assim: sim, ninguém pode, Deus não deixa, mas um dia nós podemos querer saltar da mão do Pai. E quando nós saltarmos é definitivo. Aquilo que eu respondi a essa pessoa é que, de facto, quem aqui nunca quis saltar da mão do Pai? Quem daqui não teve crises de fé? Quantas vezes eu já não quis saltar da mão do Pai? E o que é que aconteceu? Por mais que eu tentasse saltar, o Espírito sempre me traz de volta. Porquê? Porque eu sou um filho de Deus. E o Filho de Deus sempre regressa a casa, ao ponto de partida. Quem não é filho de Deus, então pode pensar que está aqui perto, dentro da mão do Pai, mas afinal está aqui encostado à mão. Mais ano, menos ano, vai-se perceber que ele afinal não está dentro da mão do Pai, mas está encostado e acaba por sair. Por outro lado, então, quando acreditamos que estamos seguros pela fé e não pelas nossas obras, a forma até de sermos igreja vai mudar. A igreja deve viver a realidade que o Evangelho não é para boas pessoas, mas para pecadores que reconhecem que não se conseguem salvar. Sim, somos pecadores perdoados que queremos estar de braços abertos para todos aqueles que se aproximam de nós. Nós queremos ser uma igreja
onde recebemos as pessoas que vêm sujas pelo seu pecado. Jonatas, vamos fechar a nossa igreja, a coisa está toda muito tranquila, para que receber novas pessoas na igreja? Vêm cheias de problemas, cheias de pecados, mentira, álcool e tal, não sei o quê. Porquê? Porque somos igreja. Porque ninguém se conseguiu salvar a si mesmo. No dia em que alguém se conseguisse salvar a si mesmo, então podem fechar as portas de uma igreja. Como nós não conseguimos, as portas têm que estar sempre abertas e orarmos por vidas. Então, quando alguém disser a igreja é composta por pessoas pecadoras, por isso eu não vou à igreja, é a frase que mais se ouve dos desigrejados. Eu não vou à igreja porque a igreja é composta por pessoas pecadoras. O que é que nós devemos dizer? Tens razão. Mas pelo menos nós reconhecemos que somos pecadores. E aqueles às vezes que cantam aos sete ventos que a igreja é uma cambada de pecadores, não reconhecem que eles próprios são pecadores. Então vem à igreja, porque nós pelo menos reconhecemos que somos pecadores. Devemos então também, enquanto igreja, quando sabemos disso, orar por vidas e não nos acomodarmos com a nossa salvação. Eu creio, desculpem a generalização, que o nosso maior pecado é a acomodação com a nossa salvação. Eu estou salvo, é o que interessa. Quero lá saber se o António, a Manuel, o Francisco, seja quem for, são salvos ou não. Eu sou salvo. Eu não preciso de falar aos outros. Paulo, em Romanos, capítulo 1, ele diz que se sente devedor daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Então, quando nós estamos gratos pela nossa salvação, inevitavelmente nós vamos querer partilhar esta mensagem com aqueles que não conhecem. Nós devemos então pedir ao Senhor para transformar a nossa boca para nós falarmos desta mensagem a quem não conhece. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele é muito claro nas suas palavras. Reparem no que ele diz, e forte. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Temos sido missionários ou temos sido impostores? Tenho eu acomodado ou tenho eu levado a mensagem? Por quem eu tenho orado? Quem somos nós? Sentimos que estamos seguros em Jesus? Se sim, ótimo. Desejamos que outros sintam esta segurança? Desejamos até que as pessoas que nos incomodam, que nos fazem ferver, será que também desejamos que essas pessoas sejam salvas? Desejo que ao sairmos daqui esta manhã possamos agradecer ao Senhor pela sua salvação, a qual nunca ninguém irá conseguir merecer. Que cada um de nós peça a Deus que nos ajude a pensar nesta graça que nos alcançou, para vivermos com gratidão, para termos o desejo de lhe obedecer. Oremos por vidas. Oremos por vidas, pedindo a Deus que nos incomode para cumprirmos a missão que Ele nos deu de levar o Evangelho a toda a criatura. Nós não somos um grupo religioso. Nós somos igreja. Orem por vidas. Que Deus nos incomode. E a minha oração é esta, para mim e para todos vós. Que Deus vos incomode seriamente. Que Deus vos incomode de uma forma que, durante esta semana, se sintam mesmo doridos por não falarem de Jesus. Nós precisamos de falar de Jesus. Nós precisamos levar esta mensagem. Ou somos missionários, ou somos impostores. Que o Senhor nos ajude.